Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? O pastor Sebastião orou dizendo: traz a vida de volta. E isso mexeu muito com o meu coração. Porque, na verdade, o diabo sai. E ele tem que sair da vida do homem. Mas o melhor não é que o diabo saia. É quando Deus entra. Gosto muito quando Jesus diz para os discípulos assim: se alegrem primeiro, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso é muito precioso, meus irmãos. Muito precioso, extremamente precioso. E eu queria essa noite falar com vocês sobre um tema que incomoda bastante o meu coração o mês de dezembro. Não sei se é porque eu sou psicólogo e sei que dezembro, né, pastor Aldo, é o mês da melancolia, é o mês da tristeza, é o mês das emoções fortes. E aí alguém diz assim: Feliz Natal. E eu me pergunto: que Natal terão as famílias daqueles que estavam no voo da Chapecoense que não voltaram? Que Natal terá uma esposa de um jogador que partiu ainda jovem? Que Natal terão aqueles que não têm dinheiro, talvez, para comprar alguma coisa para comer? Que Natal terão aqueles que não têm dinheiro para comprar um presente para os filhos? Que Natal! E eu queria falar com você sobre a guerra da alma. E quando eu estava orando por isso, eu lembrei que há muitos anos atrás, como psicólogo, eu atendi uma pessoa. Era um comerciante, e esse comerciante tinha um comércio lá onde o pastor Sebastião começou o ministério dele, em Colégio Coelho Neto, por ali assim. Mas ele pediu que eu atendesse a irmã dele. A irmã dele sim precisava de ajuda. A irmã dele estava numa depressão profunda. Não comia, não bebia, não queria saber de nada. E ele trouxe ela de Nova Friburgo, que é uma cidade um pouco afastada lá do Rio, e levou ela para a casa dele, e ele me pediu: você atende minha irmã, ela não tem condições de nada, nem de pagar, então você atende ela, e depois você passa de carro aqui no comércio, e daqui eu vou te pagar. E aí, assim eu fazia, eu atendia a moça, ajudava ela, passava lá, e aquele homem, às vezes muito ocupado, me pagava. E eu tinha conhecido ele através da esposa dele, que era minha colega de seminário, no Seminário Teológico Betel, do Rio de Janeiro. E um ano depois, eu já tinha atendido a irmã dele, saiu da depressão, felizmente, se curou, melhorou bastante, voltou para Friburgo. Mas um ano depois, eu encontro a esposa dele, que era minha colega, no mês de dezembro, e pergunto para ela: e aí, como é que ficou sua cunhada? Ela disse: minha cunhada está bem, está melhor e tal, está cuidando dos filhos, voltou para o marido, está tudo bem. Eu disse: e o teu marido? Ela disse assim: você não soube? Eu falei: não, ele morreu. Eu disse: mas como? Que houve? Ela disse: ele se suicidou. E eu tomei um susto, porque o homem que pagava para que eu cuidasse da irmã tirou a própria vida. E ela disse que no mês de dezembro, numa tarde de dezembro, ele começou a intentar tirar a própria vida, e ele começou a caminhar nesse sentido, e tentou amarrar lá no terraço uma corda para se enforcar, e os filhos percebendo, os filhos ainda adolescentes, você imagina a cena drástica, terrível, o sofrimento dessas crianças, vendo que o pai queria tirar a própria vida. Então eles toda hora, pastor Aldo, iam lá para tentar interferir, toda hora eles estavam lá, olhavam, e aí: pai, o que o senhor está querendo fazer? E finalmente o pai conseguiu, numa distração deles, colocar o lençol que tinha amarrado no pescoço e se enforcar. Mas eles correram lá, tiraram o pai, ele foi para o hospital, era um membro de igreja esse moço, e ele, no dia seguinte, ainda vivo, se arrependeu, chorou, pediu perdão a Deus, à esposa, aos filhos, mas ele não resistiu e acabou falecendo. Havia dentro desse homem uma guerra da alma, e essa guerra da alma foi vencida. E a gente se pergunta, e essa é uma pergunta que vai ser feita, mas que tem uma resposta em Cristo Jesus: onde a felicidade mora? Onde está a tal da alegria? Onde? E a gente vai buscar a resposta aqui. E durante o ano que vem nós estaremos trabalhando e buscando em Deus resposta para a aflição da vida da gente. Outro dia um menininho, Toninho, me perguntou assim: tio, o que é um psicólogo? E eu demorei para pensar e respondi para ele: psicólogo é alguém que trabalha para tentar dar conta da dificuldade que é o existir e o viver.
Como é difícil, às vezes, para a gente viver. Como é difícil para a gente caminhar com coisas que a gente sobrevive, mas que não trazem para a gente o verdadeiro contentamento. E nos tempos que a gente vive, como diz a palavra, Jesus, em Mateus 24, diz: há grande aflição. E 3 coisas que eu vou falar hoje, na verdade, se você colocar num liquidificador e bater, meu irmão, são uma palavra só: aflição. Depressão, aflição, ansiedade, aflição, rejeição, aflição, melancolia, aflição, a aflição da alma. Dezembro é carregado de aflição, mas independente de ser dezembro ou outro mês, existe no ser humano hoje uma grande aflição, e não deveria ser assim. Jesus disse lá em Mateus 24, porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Nunca aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo, você já percebeu? Mal você ouve uma má notícia e já tem outra má notícia. Mal você ouve uma questão e já tem outra questão. Mal você lida com um problema mundial e já tem outro problema mundial para ser resolvido. E isso tem trazido uma aflição no coração do homem. Isso tem trazido uma angústia muito grande. Vamos ler a palavra. Amém? Vamos ler, fique em pé, Mateus capítulo 6, de 25. Mateus, está lá, Mateus 25 a 29. Está errado ali, viu? O umzinho ali está errado. Vamos lá. Diz assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, não crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. A grande verdade, meu irmão, minha irmã, é que nós não deveríamos ter ansiedade. A ansiedade não deveria fazer parte da minha e da sua vida, mas ela faz. A ansiedade não deveria ser um sentimento, porque é o mandamento de Deus, Maurício, que diz assim: não estejais ansiosos, mas a gente fica. A gente fica aflito, que tem que comprar, que tem que resolver, que tem que trabalhar, que tem que cobrir o cheque. E, sabe, a coisa te perturba. Eu entreguei o dízimo em cheque. E aí, o cheque voltou, eu fiquei apavorado. Eu disse: passei um cheque sem fundo para a igreja. Fiquei angustiado, 2 dias angustiado com esse negócio. Liguei para a Ana: Ana, pelo amor de Deus, vai lá no banco ver o que é isso e tal. Esqueci de assinar o cheque. O cheque não estava assinado, gente. Era só isso. Intencional, segundo o pastor Sebastião. A gente fica ansioso. O nosso coração, ele balança. E aí você pergunta assim: o que é a ansiedade? A ansiedade, na verdade, ela é definida pela psicologia como o medo antecipado. A gente tem medo que as coisas ruins aconteçam e que as boas não aconteçam. A gente se antecipa, vai dar tudo errado. Já viu? Alguém já leu aqui a morfologia? Pedro Bloch escreveu um livro, Corolário de Murphy. Ele diz assim: tudo que tem que dar errado, dará. O seu ônibus passará, tão logo você resolva trocar de ponto. A sua fila de carro é sempre a mais lenta e invariavelmente a troca. É verdade, já viu? Sua fila de carro está andando devagar, você diz: vou para aquela lá. Você troca, a tua para e aquela lá começa a andar. É a lei de Murphy. A morfologia, a lei de Murphy diz isso. O que tem que dar errado, dará. Os sistemas de computadores, né, está ali meu amigo Ronaldo, que trabalha com isso, foram feitos para dar problema. Já viu? Você bota o sistema na sua empresa, o melhor trava tudo. Deu problema. Então, há uma angústia no nosso coração e um achismo de que tudo vai dar errado. E de que as coisas não vão bem. E aí a gente começa a falar primeiro da ansiedade.
E a ansiedade é isso. Houve um advogado conhecido, famoso lá no Rio de Janeiro, que era pregador, morava em Petrópolis. E ele sempre falava essa frase: hipótese é aquilo que não é, a gente faz como seria se fosse, para ver no que dá. E a ansiedade é isso, você vai tomar uma injeção, acha que vai morrer. Você vai fazer uma cirurgia e acha que vai passar dessa para melhor. E você começa a conviver com essa angústia. Houve um grande autor americano, um psicanalista chamado Rollo May. O Rollo May era um psicanalista cristão, Aldo. Aldo conhece, um homem de Deus. Ele foi influenciado pelo grande teólogo Paul Tillich. E o Rollo May escreveu um livro intitulado O Homem em Busca ou O Homem à Procura de Si Mesmo. E ele dizia o seguinte: muitas pessoas estão ocupadas só para disfarçar a ansiedade. Seu ativismo é um modo de fugir de si mesma. Elas obtêm um pseudo-temporário senso de vivacidade, correndo de um lado para o outro, como se estivessem realizando algo, só pelo fato de se movimentarem, ou como se estarem ocupadas fosse uma prova de sua importância. Você quer ver um bando de gente ansiosa? Vai a um casamento. E eu, Marquinhos, costumo agir no casamento como psicólogo. Eu sento e fico olhando. Né? Cada um quer mostrar que está melhor do que o outro. O andar, o jeitão, sabe? A roupa, aquele vestido alugado que eu vou entregar depois. Aquele fraque, né? Linho fino, mas que eu tenho que entregar amanhã e ainda vou reclamar de pagar. Mas o povo está ali. E a ansiedade é grande. O Natal traz uma ansiedade, dia 24 de dezembro. Não sei se aqui é assim, eu acho que não é, tomara que não seja, mas no Rio de Janeiro, parece que todo mundo enlouquece no 20º dia de dezembro até o dia 24. Tudo tem que ser feito antes do dia 24, a casa tem que ser pintada antes do dia 24, eu tenho que consertar o carro antes do dia 24, eu tenho que comprar tudo antes do dia 24, e o comércio bota o preço ele lá em cima, e a gente que é bobo vai lá, compra tudo. Quando chega em janeiro, eles dizem assim, tudo pela metade do preço. E aí você está zerado, bobão, porque comprou tudo na ansiedade. Desesperado, para pagar, para mostrar, para dizer eu fiz, eu realizei. Gente, isso é aflição de espírito. E o Rollo May falou que os homens vivem dessa maneira. A ansiedade é algo profundo, ruim, e a ansiedade nos levará em seguida ao pânico ou às fobias. Muitas pessoas que vivem um período longo de ansiedade, o somatório, o resíduo, o extrato final, a consequência posterior disso, sabe o que é? É as fobias, síndrome de pânico e depois consequente depressão. O pânico hoje é algo no mundo terrível. 4% da população mundial tem síndrome de pânico. Eu não estou falando de ansiedade. A síndrome de pânico tem afetado crianças. Há algum tempo atrás, atendi um homem que o filho tinha síndrome de pânico. E ela se manifestava diferente. No adulto dá um medo de morrer, o medo de sair de casa, começa a ter hiperidrose, que é uma sudorese sem fim nas mãos. Existe, inclusive, cirurgia para isso. O adulto tem esse medo, mas a criança, às vezes, fica com medo desesperado do pai morrer. O menino agarrava na perna do pai e dizia, pai, você não vai trabalhar porque eu estou sentindo que o senhor vai morrer. 280 milhões de pessoas no mundo, isso é mais do que a população do Brasil, hoje vivem com síndrome de pânico. E a síndrome de pânico é algo pesado, é algo difícil, tem vários sintomas, eu não vou falar de todos os sintomas, mas a pessoa fica inabilitada para viver, para trabalhar, ela não consegue mais estar no meio de multidão, ela não consegue mais ir a um shopping, ela tem medo, ela começa a gelar de repente, dá um colapso nessa pessoa. Algumas pessoas vão até o limite do estresse da vida material, de uma vida sem parar, sem refletir, e elas acabam tendo um colapso. Esse colapso é terrível. Eu atendi uma moça no Rio de Janeiro que ela montava festas, e ela montava 4, 5 festas no final de semana. E depois ela tinha que correr de madrugada para desfazer as festas. E junto disso ela fazia a faculdade. E eu disse para ela, você vai ter que parar um pouco. Porque a síndrome de pânico você tem que tratar com remédio.
Mas você também tem que dar um tempo para você diminuir suas atividades, botar o pé para cima, ver desenho animado, parar de ver notícia ruim. Você precisa refrescar sua cabeça. A moça não me ouviu. E a próxima ligação que eu recebi da mãe dela, ela estava internada. Porque a síndrome de pânico tem atacado pessoas. E as pessoas têm sofrido. Existem alguns sintomas que apontam para a síndrome de pânico, mas não vamos falar deles hoje. A outra coisa que acontece, e às vezes acontece com uma pós-síndrome de pânico, é a depressão. A depressão é considerada por muitos autores como a síndrome da infelicidade. Há uma angústia no ar. Está tudo bem, eu estou bem em casa, eu estou bem na família, eu não sei o que houve, mas há algo dentro de mim que não funciona bem. Ah, mas eu já aceitei Jesus, fui liberto de demônios e continua assim. Não sei porquê. Conheci uma moça, uns 2 anos antes de vir para cá, ainda no Rio de Janeiro, o pastor me indicou para atender aquela moça. Ela chegou com cabelo nos olhos, uma aparência estranha, era uma mulher loura, e ela disse assim: eu vim aqui porque eu sou uma ex-bruxa. Eu falei: se você é ex-bruxa, como? Sou convertida, creio em Jesus, aceitei Jesus, fiquei 2 anos na Igreja Universal, saindo demônio de mim. Depois eu fiquei 1 ano na Assembleia de Deus, e lá oravam por mim também. E eu, hoje estou na Igreja Batista, e eu não tenho mais demônio, mas eu não tenho paz. E eu quero morrer. E eu vim aqui porque eu sei que o senhor é psicólogo e pode me autorizar a morrer. E aí eu regalei o olho, igual aquele bonequinho do WhatsApp, né? Como é que é? Eu? E aí o que você faz numa hora dessa, pastorzão? Pastor que é sábio, conselheiro, né? Dá vontade de sair correndo. Mas eu disse no meu coração: Deus, o que eu digo para essa mulher? E Deus disse: diga para ela que ela já morreu. Eu disse: como é que é? E Deus falou: fala para ela que ela já morreu. Eu disse assim: você já morreu. Você já está morta, você precisa ressuscitar. E eu quero orar por você. E ela tinha sido violentada na infância por um homem. E ela odiou aquele homem com todo o ódio do seu coração, todo o ódio. E ela disse para mim que mandou matar o homem, que meninos mataram o homem. E aí eu orei por ela e ela caiu no chão, mas não foi manifestação demoníaca. O coração dela pesado, e eu comecei a caminhar com ela. Ela saiu dali, tentou se suicidar, pulou de um monte lá no Duque de Caxias, disse que ficou pendurada pelas roupas numa árvore, e ela disse: irmão, um anjo apareceu para mim e disse assim: eu falei com você que você já tinha morrido. Eu usei meu servo para te falar isso e você não acreditou, você precisa ressuscitar. E ela toda ferida voltou, 15 dias depois, toda arranhada, e a gente continuou o processo ali, caminhando, até que ela confessou que o problema dela é que no passado ela não tinha mandado, ela tinha mentido para mim, ela não mandou matar aquele homem. Ela disse: eu matei ele através da feitiçaria. Eu bebia sangue de bode no cemitério, todo dia, meia-noite, até eu ver aquele homem se suicidar. Mas eu ainda odeio aquele homem até hoje. Eu até hoje me sento de manhã no banheiro e fico pensando: preciso matar ele, eu esqueço que já o matei. Eu ainda o odeio. E aí eu levei um tempo difícil para que ela entendesse que ela precisava perdoar aquele homem, mesmo depois dele ter morrido, e que ela precisava perdoar a família, abençoar a família dele. E a oração foi uma das orações mais bonitas que eu já ouvi de uma pessoa que uivava e gritava de dor. E ela hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nem remédio toma mais, vive em paz. O nome dela é Aparecida. E ela disse: pastor, pode contar a minha história para todo mundo, pode pedir para as pessoas ligarem, porque eu renunciei ao ódio que havia no meu coração. E isso foi o que me trouxe paz e me tirou da depressão. Uma pessoa deprimida tem voz de deprimida. Uma pessoa deprimida tem angústia. Uma pessoa deprimida, ela tem um dissabor. Ela tem um choro sem causa. É como se uma fotografia colorida que você olha fosse perdendo a cor. Isso é depressão. Não há prazer em tomar um bom sorvete. Não há prazer em ver o futebol. Não há prazer da esposa namorar o marido. Não há alegria de estar com os filhos, não há alegria em sair de casa, parece que tudo vai perdendo sentido, parece que você não tem mais entusiasmo para nada, a depressão vai afundando você e tirando de você toda a vida que Deus colocou em você. Mas, graças a Deus, existe cura para a depressão, existe transformação de Deus para a depressão. A depressão se caracteriza por um grande desinteresse pela vida.
não há interesse, não há vontade. Você chora, às vezes pergunto para pacientes, principalmente as mulheres assim, você chora às vezes quando está tomando banho no chuveiro? Sim. E você sabe por que está chorando? Não. Não há um porquê. Há uma tristeza no ar. Há uma distimia, como é chamado pela psiquiatria, é um dissabor. Nada está bom. As cores não são bonitas, as flores não interessam. A beleza do mundo, dos mares, das montanhas, nada disso faz eu me mover para nada. A emoção vem de uma palavra chamada emovere, que é mover. E a emoção é que me move e me faz caminhar. Mas se eu não tenho emoção, eu me torno abúlico, como aquela pessoa que você encontra na rua, você fala assim, parece, Tuninho, que você está falando e a palavra está passando, a pessoa não há sentido na vida por causa da angústia e da depressão. Há uma grande aflição nos dias de hoje. Há muitas pessoas que moram do seu lado, do seu condomínio, que vivem em depressão. Pastor Sebastião começou a abençoar a gente aqui, contando as histórias dos vizinhos dele. Lá, e que ele abençoa, e que ele ministra, e que ele investe para que eles vão à célula. E eu encontrei lá no meu condomínio um homem que bebe. Toda vez que eu chego com o carro, às vezes ele para o carro dele antes, e ele é um senhor já de idade, e ele pega uma garrafinha e fica bebendo dentro do carro, e meus olhos enchem de lágrima. E eu tenho amado aquele homem, a mulher dele é doente fisicamente, a filha dele usa crack e o filho é maconheiro. Que coisa triste. Que motivo aquele homem tem para ser feliz? E eu tenho insistido com ele para vir, e ele sempre diz assim, domingo que vem eu vou, mas eu sei que em nome de Jesus, um dia ele vai vir e vai estar aqui, e vai ouvir a palavra de Deus, e eu sei que Deus tem solução, Jesus tem solução para a família daquele homem. Muita gente está ansiosa, muita gente está deprimida, não dá para falar tudo hoje, a gente vai caminhar em temas como esse, mas muita gente também sofre de uma coisa chamada rejeição. Rejeição. Antes, a depressão é muito frequente na sociedade atual, a tendência é aumentar à medida que ela vai se tornando menos humana. Nem dá tempo de falar disso. Mas se você ler o livro de Timóteo, lá diz que aparecerão homens, e aí me perdoem, abriu parênteses aqui, parece que está descrevendo o nosso Congresso Nacional. Homens maus, homens infiéis nos contratos, amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, homens que não respeitam pai, mãe, homens sem afeto natural, monstros, gente sem escrúpulos, sem caráter, gente sem coração. Isso tem aumentado a depressão de muita gente, esse tipo de vida e esse tipo de atitude. Mas a rejeição, e eu pergunto a você se você sente rejeição ou se você já passou por isso. A rejeição é algo que você se sente desconfortável. Parece que você não faz parte. Quando você entra num lugar, olha, parece que todos estão olhando para você e criticando você. Parece que ninguém se importa em ouvir o que você tem para dizer. Me lembro a história de uma irmã, de um livro, essa história, um livro de McGuinness chamado Amizade. Ele diz que uma irmã procurou seu pastor e disse assim, pastor, estou pagando um psicanalista para me ouvir. E o pastor disse assim, mas minha irmã, você não precisava de um psicanalista, você tem os irmãos da sua igreja. E ela disse assim, pagando um psicanalista, é a única forma que eu tenho a certeza de que eu vou poder falar das minhas dores, das minhas angústias, da minha vida, da minha história, sem que ninguém me interrompa para contar uma outra história e dizer que a história dela é mais importante do que a minha. Algumas pessoas se sentem rejeitadas. Às vezes rejeitadas pelos filhos, rejeitadas pelo marido, rejeitadas pela esposa, às vezes rejeitados pelo amigo, às vezes rejeitados na igreja. E é incrível como isso acontece. Outro dia, uma adolescente que está logicamente integrada na célula, gosta da célula, mas ela começou a falar que quando chegou aqui, ela achou que ninguém dava importância para ela, e mesmo lá na célula, que a gente não deu toda importância, mas que depois ela foi vendo que o pessoal gostava dela sim.
Porque a rejeição, ela parte de dentro de você para a pessoa e ela já coloca na pessoa uma placa, pastor Marcos, dizendo assim, ele não gosta de mim, ele não se importa comigo, ele não quer falar comigo, ele não se interessa por mim. Muitas pessoas têm na rejeição, às vezes, de um relacionamento, um grande problema. Essa pessoa ama além do que ela pode amar. Ela deve amar ao próximo como a si mesmo, como diz a palavra, mas ela às vezes ama tanto o outro, que o outro só tem sentido e nada mais tem sentido para ela, nem a própria vida dela. Se você fizer uma experiência com pessoas que você conhece, e eu faço às vezes essa experiência no consultório, você pega uma folha de papel e você diz para a pessoa assim, eu quero que você olhe para essa folha, em segundos você diz, olhe para essa folha, imagine que essa folha é você, e que você é essa folha, e a pessoa olha, e você diz assim, quando você estiver se sentindo essa folha, eu sei que para pessoas racionais isso é muito difícil, mas olha, é só uma brincadeira, imagina que você é a folha, e quando a pessoa está pronta, ela vira para você, Sara, e diz assim, eu sou a folha sou eu, e aí você amassa a folha de repente, e a pessoa toma um susto, e você pergunta para ela assim, o que houve? E ela diz assim, parece que quando você amassou a folha, algo dentro de mim foi amassado junto. Parece que algo dentro de mim se perdeu junto. E aí você explica para essa pessoa que em segundos, numa brincadeira, ela se identificou com um objeto inanimado, sem valor. E quando esse objeto se perde, alguma coisa nela se perde, porque ela projetou dela para aquele objeto. Agora você imagina alguém que ama alguém acima de si mesmo quando perde esse alguém. E a gente tem uma tendência a perder pessoas. A gente pode perder pessoas porque elas vão embora. A gente pode perder pessoas porque elas morrem. Ninguém está preparado para perder outra pessoa. Mas a grande questão é que nós não podemos depositar todos os nossos sentimentos e valores numa outra pessoa, porque a tendência da rejeição será muito grande. O ano de 2017 vem aí, você vai lidar com esses problemas. Nós vamos lidar com pessoas ansiosas, nós vamos lidar com pessoas depressivas, nós vamos lidar com pessoas que carregam dentro do coração rejeição. E nós precisamos, em nome de Jesus, tratar pessoas e caminhar junto com elas. A tua célula pode ajudar muito. O teu pastor, os teus pastores aqui podem ajudar muito. A palavra de Deus pode ajudar muito. E a presença de Deus pode ajudar tudo. Tudo, meu irmão. Psicólogo ajuda, conselheiro ajuda. Pastor Sebastião é um grande conselheiro. Eu sei que estou fazendo mal para ele, que a fila vai aumentar, mas ele é uma bênção mesmo. O conselheiro, já precisei de ajuda e ele me ajudou. Mas tem algo mais precioso do que isso. Mais precioso do que aconselhamento, mais precioso do que a comunhão, é a presença do Espírito Santo, que cura, que transforma, que restaura, que vai sarar suas feridas. Nós cantamos, Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que estava sobre Ele nos deu liberdade, nos deu saúde, nos deu vida, e você, meu irmão, precisa acreditar nisso. Você precisa pensar que, na verdade, nós precisamos nos aquietar e sabermos que Deus é Deus, Ele é o Senhor. O salmista, no Salmo 31, ao contrário disso que Jesus descreve ali, de estarmos aflitos pelo que temos que comer, comprar, o salmista Davi, o grande rei Davi, Moisés, o grande rei Davi, ele disse assim: Senhor, o meu coração não é soberbo, eu não me exercito em coisas grandes demais, apenas como uma criança no colo da sua mãe, assim a minha alma espera no Senhor. A tua alma, amado, precisa esperar no Senhor. Não é a casa pintada no final do ano, não é a mesa posta que vai trazer alegria, mas é a presença dEle, o aquietar-se dEle, o viver diante dEle, que vai te dar vida e vida em abundância. No mais, o que temos é luta. Luta como essa mulher. Gabriele Anderson Seixas, essa mulher marcou as Olimpíadas de 1994 em Los Angeles. Ela foi a última a chegar. Última.
mas ela não desistiu da maratona. E você, querido, não pode desistir da maratona da vida. Lá no Rio de Janeiro a gente sai no carnaval, pessoal, eu saía muito, agora não, vai para a região dos lagos. É mesmo que ir aqui para a praia de Santa Catarina. Gente, o que a gente vê, porque um percurso de 3 horas vira 14, né, pastor? E o que a gente vê de carrinho quebrando, carro sem manutenção, carro com problema de arrefecimento, de água que aquece. E na vida parece que está assim, a gente está caminhando e vê um quebrado ali, um detonado ali, um ferido ali, um machucado ali. Lá na cidade onde eu morei e onde o pastor Sebastião pastoreou, tem uma igreja lá, um pastor, um homem de oração, um homem com uma vida bacana, de repente entrou em depressão. 1 ano fora da igreja, tentou voltar, não conseguiu, e agora recentemente deixou a igreja, ferido, machucado. Pastores, líderes, obreiros, ovelhas, todos estamos no mesmo processo de luta, mas nós não podemos desistir, nós precisamos crer, confiar no Senhor, caminhar, depositar nele a nossa ansiedade, refletir nele a nossa depressão, pedir a ele que nos encha do espírito de vida e aceitar o amor incondicional dele e entender que as pessoas podem e devem nos amar sim, mas o maior amor que nós temos é o amor de Deus. E essa é a nossa identidade em Cristo. E eu queria com você essa noite afirmar a nossa identidade em Cristo. Há um autor, um grande autor, meu sonho era ter dinheiro para dar um livro desse para cada um, do Neil Anderson, Quebrando Correntes. Esse homem escreveu e falou no final do seu livro sobre a sua identidade em Cristo. É algo que o pastor Sebastião leva muito a sério, e eu lembrei disso quando ia pregar, e eu pedi a ele que lesse isso com você, e que a gente encerrasse, irmão, fazendo essa declaração. Mas eu não quero apenas que você fique em pé e leia, eu quero que você faça isso como uma oração, uma afirmação. Você precisa dizer, eu sou de Cristo. Tem uma música que diz assim, minha identidade é servo do Senhor, fiel adorador. Que música aquela? É isso, a sua identidade em Cristo. Se você firmar a sua identidade em Jesus, ninguém vai te enganar. O diabo não vai conseguir levar você à depressão, à angústia, a desejar morrer. Se vem uma palavra na sua mente e diz assim, olha, você não presta, ninguém ama você, você na hora está posicionado e diz, eu repreendo em nome de Jesus, porque eu creio pela palavra de Deus, que eu sou filho amado de Deus, que eu sou servo amado do Senhor, eu não vou cuidar só das pessoas, eu vou pagar minha conta para viver e viver em abundância nessa terra e na terra vindoura, muito mais ainda do que Cristo tem para nós. Amém? Vamos orar. Eu quero orar com você, mas eu queria chamar o pastor Sebastião. Ele vai ler um texto e nós vamos repetir em forma de oração. Meus irmãos, isso é profundo. É a sua identidade em Jesus. Pode ser que o diabo pergunte para você assim, quem você é? E se você souber responder para ele, quem você é em Cristo Jesus, eu tenho certeza que assim como no deserto ele tentou a Jesus e foi embora, ele irá embora da sua vida, porque você terá demonstrado para ele vida e fé. Por isso me tocou tanto quando o pastor Sebastião orou e disse, traz a vida de volta. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele traz a vida de volta quando eu declaro, eu sou dele, eu a ele pertenço e a nenhum outro, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes da gente fazer essa leitura, vamos entender aqui que a leitura só tem valor se você entender primeiro quem você realmente é. A nossa história começou no ventre. O dia que você foi fecundado pelos seus pais, aí começou a sua história, aqui neste mundo. E muitos começaram uma história triste, porque no ventre já houve uma rejeição. Eu conheço pessoas que contraiu uma gravidez com um filho de 6 meses no colo. E esse fato trouxe desespero para aquela mulher e, consequentemente, ela verbalizou, mas eu não podia ter filho agora.
E o marido ficou zangado, porque ela deixou a gravidez. E ela expressou rejeição. Depois aceitam, mas lá naquele momento houve uma transferência de sentimento, de emoção, e aquele feto recebeu a mensagem: não querem você. Você não é bem-vindo. E ele nasce como um bichinho apavorado, suscetível às vezes a todas essas circunstâncias difíceis. Mas mesmo assim nasce, e muitos outros nascem até sendo bem-vindos, mas durante o processo da vida são amaldiçoados, são xingados, são tratados desumanamente. Uma das coisas que mais machucam o ser humano é quando um pai que deveria proteger, uma mãe que deveria proteger, humilha conscientemente um filho. Essa humilhação, ela é construída com palavras depreciativas. Você não presta, você não vai dar em nada, você não deveria ter nem nascido. Quantas mães chamam as filhas de palavras na vida moral negativa? Você é uma vagabunda. Filhos, você não presta, você só traz tristeza para a nossa família. E essas pessoas, com muitos outros fatos, elas constroem uma identidade péssima. Ninguém me ama, ninguém me quer, a minha vida não tem jeito, eu não presto para nada mesmo. E aí o diabo adota você. E ele diz assim: só eu te dou valor. E ele manipula a sua vida. Ele diz as maneiras que você tem que fazer, viver, para você tentar ser feliz. Se você for assim, você é livre, você pode fazer assim. Nós atendemos famílias que o diabo mandou a filha de 15 anos matar o próprio pai, para ela ter poder. Nós fomos socorrer essa família 3 da manhã. Então preste atenção. Gostaria que você, se você puder, fique em pé. Então esse é o lado onde a sua identidade foi roubada. Você não sabe quem é, você não sabe para onde vai, você não sabe o seu valor, você não sabe nada. Você só sabe que sofre, você somente sabe que você nasceu no lugar errado, na família errada, e vive a vida errada. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Alguém te rejeitou, o diabo te adotou, o diabo te enganou, mas Deus não desistiu de você, e Ele mandou Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como eu já disse aqui, Ele veio para desfazer as obras do diabo, e veio para fazer a vontade de Deus na sua vida. E o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 1, verso 11 e 12, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus também foi rejeitado. Mas ele diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome. Então a notícia boa é essa, é que se você realmente crer que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que Jesus Cristo ressuscitou, e que Ele pode mudar a sua vida, Ele escreve o seu nome no cartório do céu, Filho de Deus, Filho de Deus. E aí você precisa acreditar que Ele te ama, como essa mulher que o pastor Marivaldo atendeu, que obviamente envolvida com tantas coisas ocultas, foi vivendo na escuridão, e o ódio tomou conta do seu coração. Muitas vezes essas coisas, essas emoções tóxicas, elas surgem primeiro na mente. O que é que você pensa que é? E o diabo e o mundo diz que você não tem valor, que para você ter valor você tem que ter um carrão, você tem que usar a roupa de marcas, que você tem que morar numa casa de condomínio, que você tem que ser isso e aquilo. Não é mentira.
você tem valor porque Deus criou você. E a prova que você tem valor é que Jesus Cristo veio e morreu pelos seus pecados. Paulo diz, você não foi comprado nem com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Então Deus amou você, e através desse amor você pode romper com a mentira, romper com o engano, romper com essa trajetória de perdas. Deus me ama, e aí você pode enfrentar a mentira, perdoando pessoas que não te amaram, desligando a sua vida desses equívocos que o diabo construiu. E aí sim, antes de eu fazer essa confissão aqui, eu quero, se você quiser, você vai repetir comigo. Quem quiser, ninguém é obrigado. Mas antes dessa, eu preciso fazer uma confissão de fé. Se você quiser, repete comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és Deus, que veio em carne, e foi lá na cruz, e morreu pelos meus pecados, me justificou diante do Pai Celestial, pagou todas as minhas dívidas, e me libertou do poder das trevas, e me trouxe para o reino amado de Deus, onde pela fé eu decido estar. Eu decido nesta noite entregar a Ti a minha vida e o meu coração. Senhor Jesus, entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha história de uma história triste numa história que o Senhor escreveu. Eu não quero viver a minha história, eu quero viver a história do Senhor, os propósitos do Senhor. Por isso eu me entrego totalmente a Ti, e eu recebo a Ti como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Agora sim. Então veja, a Bíblia diz, tudo que eu vou apresentar a você, para você repetir, é a Bíblia que diz. Só que a Bíblia muitas vezes diz assim, vós sois, é Jesus falando, vós sois o sal da terra. Então nós vamos ler na primeira pessoa, eu sou, porque Jesus diz que você é, e é você que estará dizendo. Então você não vai dizer vós sois, nós vamos dizer eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. Amém? Então essa declaração bíblica é a verdade. Se você ler essa declaração, e se você crer nessa declaração, a verdade divina quebra e anula todas as mentiras do diabo na sua mente. Não é lavagem cerebral, não. Isso é reeducação da mente. A sua mente foi educada com a mentira. Você não presta, você é um vagabundo, você é isso, você é aquilo. Então, mas não foi Deus que disse isso, foi o diabo. E o diabo usou alguém. Mas agora você vai acreditar no que Deus diz. E Deus diz que você é templo do Espírito Santo, que você é um abençoado. Amém? Então vamos lá, se você quiser você vai repetir. Eu sou filho de Deus. Obviamente cada um vai dizer, se é mulher vai dizer filha. Então, mas eu vou ter que ler assim. Eu sou parte da videira verdadeira. Eu sou amigo de Cristo. Eu sou um servo de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai. Eu sou co-herdeiro com Cristo, partilhando sua herança. Eu sou o templo do Espírito Santo, habitação de Deus.
o Espírito Santo o Espírito Santo e a vida de Deus e a vida de Deus habitam em mim. habitam em mim. Eu estou unido ao Senhor. Eu estou unido ao Senhor. Eu sou Eu sou um Espírito só o Espírito Santo com o Senhor. com o Senhor. Eu sou justo Eu sou justo e santo por meio de Cristo. Eu sou um cidadão dos céus, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu estou escondido com Cristo em Deus. Eu sou uma expressão da vida de Cristo, porque Ele é a minha vida. Eu sou filho da luz e não das trevas. Eu sou membro da raça escolhida, Sou membro da raça escolhida, sacerdócio real, sacerdote, nação santa, povo adquirido, povo de Deus. Eu sou inimigo do diabo. sou inimigo do Eu diabo. recebi a mente de Cristo. Eu recebi a mente, Eu fui feito justo em Cristo. fui feito justo em Cristo. Eu fui criado com Cristo Fui criado com e não vivo mais não vivo mais a minha vida, a minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo. mas eu vivo A vida que eu estou vivendo agora a vida que eu estou é a vivendo vida agora. de Cristo. É a vida de Cristo. Eu fui abençoado Fui com abençoado todas as bênçãos espirituais todas as bênçãos em Cristo Jesus. Eu recebi as promessas preciosas da parte de Deus, mediante as quais eu me tornei natureza divina. natureza divina. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Que a Bíblia Eu posso em tudo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.